considerar a mensagem da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Hoje eu quero chamar a sua atenção do verso 13 até o verso 21, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E você primeiro acompanhará a leitura comigo do texto, depois então manterá o texto aberto e nós vamos considerar o que temos na passagem e também aplicar essas verdades à nossa vida. Evangelho de Lucas 12, do verso 13 até o verso de número 21. Diz assim aí o texto da palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Até aqui a leitura do texto, você vai manter aberto e a gente vai considerar o que temos nessa passagem. A Bíblia toda, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, dedica 215 versos para falar do tema da fé, 218 versos para falar do tema da salvação e 2084 versos para falar sobre dinheiro. Vou repetir: 215 versos sobre fé, 218 versos sobre salvação e nada menos e nada mais do que 2084 versos para falar sobre dinheiro. O que significa? Significa um monte de coisa. Mas uma delas é que nada nessa vida tem maior potencial para ocupar o lugar de Deus em nossa vida do que o dinheiro. Nada que nós desfrutamos, usufruímos, utilizamos, tem maior potencial de ser elevado à categoria de Deus em nossa vida do que o dinheiro. Talvez seja por isso que a Bíblia fale tanto de dinheiro e não fale tanto assim sobre fé e salvação, por exemplo. Você há de se lembrar aquele texto de Mateus, que todo mundo está na cabeça agora que eu falei dessa conexão, capítulo 6, verso 24, em que Jesus diz assim: Olha, ninguém pode servir entre dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Numa outra tradução, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é quando nós elevamos o dinheiro à categoria de Deus.
Mamon é quando o dinheiro deixa de ser apenas dinheiro e vira um ídolo na nossa vida. Se é de se lembrar também que em Efésios 5:5, eu não vou ler as 2084 referências, não é essa a minha pretensão. O apóstolo Paulo, quando fala de dinheiro e de avareza, ele coloca as coisas nesses termos idólatras. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum avarento que é idólatra, ele completa com essa expressão para lembrar que o dinheiro pode ser elevado à categoria de Deus. E quando isso acontece, nós idolatramos Mamon. Essa gente não tem herança no reino. Uma outra passagem é aquela que lembra que esse é um problema que não é enfrentado só por quem tem dinheiro. Sabe que a idolatria é o dinheiro? Eu não sei dizer se ela é mais fácil para quem já tem muito, ou se ela é mais difícil para quem já tem muito. O fato é que não é uma questão só de quem tem muito dinheiro que torna o dinheiro um Deus na sua vida. A gente sabe que gente muito pobre pode construir a sua vida em torno de dinheiro. Em torno do ideal de construir, de buscar, de conseguir o máximo de dinheiro que se pode ter na vida. É verdade que gente rica pode ter esse problema, mas gente pobre também pode ter o mesmo problema. Não é só a seleção de Gana que tem problema com dinheiro não, irmãos. Todo mundo viu agora esse mês, essa semana, que a seleção de Gana não jogou enquanto não chegou o aviãozinho cheio de dinheiro. E a melhor imagem que eu vi foi o pessoal passando atrás assim do hotel, com aqueles maços de dinheiro, o pessoal beijando, né? Quase se ajoelhando diante do dinheiro. Isso não é um problema só da seleção de Gana. É um problema que pode afetar todos nós, porque quando eu e você abrimos a nossa carteira, ou a gente encontra lá dinheiro, e vai fazer uso dele como dinheiro, ou vai encontrar na carteira Mamon. Mamon. Mamon, que é esse dinheiro elevado à categoria de Deus. E a gente pode ilustrar ou alimentar na nossa alma a expectativa de que é esse dinheiro que nos dá identidade, redenção, segurança, salvação. É o dinheiro que pode propiciar para nós aquele experimentar de completude, satisfação na alma, que na verdade só podemos encontrar em Deus. Quando isso acontece, o dinheiro deixou de ser dinheiro e fomos mamotizados. Eu estou inventando essa palavra aqui, mamontizados, escravizados pela perversa, maléfica, diabólica, demoníaca escravidão, idolatria ao dinheiro. Esse é um assunto tão inteiro, tão complexo na Bíblia, que eu quero pregar alguns sermões sobre ele. Eu quero mostrar para vocês como é que o Evangelho nos liberta dessa escravidão. Falei isso na semana que vem, quando eu tratar de Zaqueu. Daqui a 2 semanas eu quero falar de um outro aspecto. Como é que nós, que fomos transformados pelo Evangelho, devemos nos relacionar com o nosso dinheiro. Falarei isso com base em 1 Timóteo 6. Mas hoje, a partir do texto que nós lemos, eu quero tentar fazer você entender e ajudar você a entender como é que essa idolatria ao dinheiro se estabelece. Quais são as evidências que podem estar presentes na minha e na sua vida, que já denunciem que nós já somos, em certo grau, escravizados pelo dinheiro. Mas é bom falar disso hoje em dia, especialmente numa igreja brasileira, onde lamentavelmente muita gente não está enchendo o santuário à busca do Senhor Jesus, mas está enchendo o santuário
a busca do mamon. Embora eles acreditem falsamente que é Jesus que eles estão celebrando, e não é verdade. Preciso dizer para os irmãos que nós não nadamos na praia da teologia da prosperidade aqui na igreja. Mas, lamentavelmente, a sedução a mamon tem se colocado no meio do povo de Deus com muita facilidade, com certo até incentivo, com uma certa notoriedade, e há até quem confunda essa idolatria a mamon ao evangelho, quando na verdade uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então hoje eu quero ajudar você, com base nessa passagem do texto, a mostrar quando é que a gente sabe que o mamon, quando é que a gente sabe que o dinheiro, quando é que a gente sabe que mamon se tornou o senhor das nossas vidas e nos tornamos escravos dele. Veja que a advertência de Jesus no verso de número 15 é muito apropriada. Ele diz assim, olha, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. É como se ele dissesse assim, o amor ao dinheiro tem muitas nuances. Ele se apresenta de muitas maneiras diferentes. Não é que esse amor está sempre caracterizado da mesma forma. Não! Tenham cuidado, diz o texto, para que vocês não sejam enredados por mamon, para que vocês se guardem quanto ao amor do dinheiro, porque esse amor pode se apresentar de muitas e variadas formas. Quando é que a gente sabe então? Quando é que a gente sabe? Eu vou tirar 3 lições da primeira parte do texto, 2 lições da afirmação que Jesus faz, e mais 3 lições da parte final da parábola que ele conta. A primeira coisa é, eu e você sabemos que fomos enredados por mamon, que estamos escravizados ao dinheiro dessa maneira idólatra. Quando eu e você perdemos a noção do que é limite, do que é justo e do que é legítimo. Quando a gente passa a usurpar, que a gente não tem mais limite algum para conseguir dinheiro, a gente perde a noção do direito do outro, do limite do outro, e a gente faz de tudo para conseguir, de qualquer forma, obter mais dinheiro. Nessa hora você já virou escravo de mamon. Veja que isso aparece no texto de maneira muito interessante. Essa parábola contada por Jesus é a partir de uma demanda que surge nos versos 13 e 14. Veja aí. Parece um homem da multidão que traz uma demanda para Jesus. E a demanda é a seguinte: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Tinha uma herança aqui. Herança é direito. Herança é direito. E tinha um irmão que estava pedindo para Jesus que ordenasse ao seu outro irmão para lhe dar a parte dele na herança. Das duas, uma. Ou quem está reclamando aqui é o irmão mais novo, que está dizendo assim, olha, o meu irmão mais velho ficou com a grana toda do papai e não quer me dar a minha parte. Tem dinheiro no rolo. Tem dinheiro. A outra possibilidade é que o irmão mais novo está reclamando aquilo que ele não tem direito. Porque naquela cultura lá, só para a gente entender, o irmão mais velho tinha direito a uma maior parte da herança do seu pai. Já era culturalmente estabelecido que o irmão mais velho tinha que ter a maior parte e ele ocupava o lugar do pai na casa. De maneira que ele ficava com uma parte maior e o irmão mais novo com uma parte menor. Então a possibilidade é, o irmão mais novo está reclamando aquilo que ele não tem direito, mas que ele acha que pode se apropriar de uma parte disso. Não importa qual é a situação específica, o ponto aqui é muito claro.
há uma demanda entre eles. Um pega do outro o que não lhe pertence e se apropria sem limites do dinheiro alheio. E é nessa hora que a gente tem uma excelente ilustração de uma das maneiras que podemos ser escravizados a Mamon. É quando a gente pega o que não pertence a gente. Se apropria sem limites do dinheiro que não é nosso. Quando nos apropriamos desse dinheiro, esse dinheiro sujo, esse dinheiro de Mamon, inevitavelmente somos escravizados por ele. Trocando em miúdos, irmãos, é quando você pratica o ilícito para ganhar dinheiro. Rouba, mente, frauda, se mete em esquema, se envolve em corrupção para ganhar dinheiro. E você sabe que tem muito dinheiro que não deveria estar na nossa mão. Porque esse dinheiro estando na nossa mão se transforma no Senhor da nossa vida. Por Ele, nós fazemos tudo e não respeitamos nenhum limite para obtê-lo. Lamento dizer que isso pode parecer óbvio para nós, mas esse dinheiro vira um demônio disfarçado. E num país como o nosso, isso não é tão óbvio assim, irmãos. Num país onde graça à corrupção, à malandragem, é bom que a gente lembre que quando a gente perde a noção desse limite do que é justo e do que é legítimo, Mamon já se apropriou do nosso coração. E já fomos escravizados por ele. Segunda manifestação dessa escravidão, quando é que você se torna escravo de Mamon? Quando você começa a viver conflitos relacionais por causa do dinheiro. Veja que há, nesse texto, dois irmãos brigando. E brigando por quê? Por dinheiro. O que você acha que é mais fácil, meu amado irmão? A gente perder amigos para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar amigo? Hoje em dia é muito mais fácil perder amigo para ganhar dinheiro do que perder dinheiro para ganhar amigo. E não se perde só amigo, não. Hoje em dia se perde esposa, marido, filho, filha, cunhado, irmão, mãe, pai, genro, nora, sogro, sogra nem fala, irmão. Perde tudo. A gente prefere ganhar dinheiro para estabelecer o inferno em casa do que perder dinheiro para manter a paz. Dinheiro tem esse poder desgraçado, miserável, diabólico, de destruir relações e amizades profundas. E o que é pior, irmãos, aqueles que mais metem a mão no nosso dinheiro são aqueles que estão mais próximos de nós, são os nossos parentes. É gente que está do lado do caixão do pai, brigando pela herança que ele deixou. É aquela nora que está brigando com a sogra, porque ela quer o tal broche, o bendito broche que morreu, e que agora ela quer para ela. Eu não sei de onde essas mulheres tiram esse negócio de broche. É Mamon, irmão, escravizando e destruindo as famílias. Quando é que a gente sabe que já se deixou dominar por ele? Quando você começa a viver o feitiço das coisas, começa a deixar que as coisas te encantem, que as coisas te enfeiticem, e que as coisas definam a sua vida. Depois Jesus tem enfrentado a situação desses dois irmãos, e ele diz claramente, olha, não tem nada a ver com isso. A briga de vocês tem outro fundo, tem a ver com dinheiro. Vocês talvez não enxerguem isso ainda.
Olha o que ele diz na parte final do verso 15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de uma mulher, a vida de um jovem, a vida de um homem, a vida de uma criança não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amado, como a gente precisa entender isso aqui, porque Mamon inverte essa lógica. Mamon diz que você é o que você tem, e você passa a ter alegria em ter as coisas, acreditando que essa alegria vai alegrar a sua alma. E aí, você busca novas sensações para que essas sensações criem significado para você. Então as coisas começam a ficar enfeitiçadas, e elas começam a enfeitiçar você, e você começa a acreditar que esse feitiço é que dá significado para a vida. As mulheres não cortam o cabelo porque querem um cabelo novo apenas. Sabe quanto é que dura um cabelo novo, um corte novo de uma mulher? Até o próximo banho, né? Porque depois fica aquele lambido e volta ao normal. O que a gente está procurando, irmãos e irmãs, é uma sensação nova. Uma sensação nova. Fazemos isso com tênis, com carro, com a camisa nova, com a roupa nova, com o celular novo. Fazemos isso com todos os apetrechos que vamos colocando na vida, imaginando que eles podem nos satisfazer. Imagina que as coisas que o dinheiro pode comprar lhe trarão alegria. Tenta preencher o vazio da alma com feitiços, com coisas. E você imagina que a vida passa a ser significada a partir daquilo que você possui. Quando é que você sabe que Mamon está te dominando? Quando você não só é enfeitiçado pelas coisas, mas passa a avaliar as pessoas pelas coisas que elas possuem. Você deriva a identidade pelos penduricários que elas têm. A identidade e o valor delas não é mais resultado do que elas são, mas daquilo que elas possuem. Você sabe que nesse mundo de imagem, nesse mundo de marcas, nós somos escravos disso quase o tempo inteiro. Você só fala com a mulher que tem a bolsa Louis Vuitton, não é essa bolsa aí que faz fama? Então as bolsas se falam, e as pessoas só passam a se falar porque elas possuem a mesma bolsa. Os relógios se comunicam. Se você tem um Rolex, você passa a se identificar com quem tem Rolex. E quem tem Rolex passa a falar com quem tem Rolex. Quem não tem Rolex não existe. Nike, eu não estou fazendo propaganda de uma marca aqui, tá, irmãos? Só fala comigo quem veste Nike. Quem veste a calça Saruel da marca Lios, comprada na Quinta Avenida. Seja lá onde você queira. O sintoma é que as pessoas começam a se avaliarem umas às outras a partir dessa perspectiva. E sabe o que é pior? É quando nós começamos a nos autoavaliar a partir dessa perspectiva. Mamon já nos escravizou. Mamon já disse para mim que eu só sou aquilo que eu visto, só sou aquilo que eu consumo, só sou aquilo que eu mostro para os demais. Amados, todos nós somos réus confessos nessa área, tá? Todos nós. Todos nós somos réus confessos nessa área. A abundância dos bens não é a vida de um homem e de uma mulher.
Sabe que a pior desculpa que eu já ouvi assim, é quando eu ouço a minha amada esposa dizendo assim: meu amor, eu não vou na festa porque eu não tenho roupa. Aí, quase que eu lembro assim, é você que vai ou a roupa que vai? Como é que assim não tem roupa? Como é que não tem roupa, irmã? Não vai porque não tem roupa. Isso é a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi, assim, sabe? Mamon já te escravizou porque você acha que você é a roupa. A gente supervaloriza isso. A gente imagina que as pessoas são o que vestem, o que penduram no seu corpo. É quando você avalia as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas possuem, e se esquece que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixa eu só contar isso aqui rapidinho. Eu vou muito em igreja pregar e eu não vou com aquele traje típico de pastor, né? Com gravata, camisa, manga comprida. Mas eu vou de camisa quadriculada, irmãos. Quase para uma festa junina e não para pregar, né? E aí, às vezes eu chego lá e não sou conhecido. Aí eu fico lá sentadinho no meu canto. O pessoal me cumprimenta e tal. Aí depois de passado algum tempo, alguém descobre que eu sou o pastor que vai pregar. Aí muitas daquelas pessoas que me cumprimentaram voltam para me cumprimentar de novo. Antes elas me cumprimentaram assim: boa noite. Aí depois que elas conhecem: boa noite, pastor. Aí, mas por quê? O que houve? Qual foi a diferença? Significa o seguinte, irmão: a gente está funcionando o tempo todo a partir dessa categoria criada por Mamon. Mamon, e não pelo Evangelho. Tratamos os outros assim pelo que eles vestem, pelo cheiro que eles exalam, pela cor da pele, pelo tipo de cabelo. Já foi escravizado por Mamon. E nesse feitiço pelas coisas, e nessa definição de identidade pelas coisas, tem algo ainda mais grave: a gente perde a nossa autenticidade. Você, ao ler esse texto, verso 15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembra você que você já foi escravizado por Mamon quando você perdeu a capacidade de ser autêntico. Explico. Você já faz tudo que o mercado espera que você faça. Nesse mundo dominado por Mamon, existe uma unanimidade burra, idiota, que não deixa ninguém se colocar contra o que ela define para a agenda. Aí você passa a usar a roupa que todo mundo usa, passa a usar o telefone que todo mundo usa, o tênis, a calça. Afinal de contas, seus amigos dizem para você que você só é legal se você vestir o que todo mundo está vestindo. Eu descobri esses dias, irmãos, que quando passa alguma coisa na novela, um brinco, uma camisa, um corte de cabelo, esse negócio se propaga como cópias. Porque nesse mundo dominado por Mamon, ninguém tem direito de ser autêntico. E sabe o que é pior, irmãos? Essa vida sendo avaliada pelo que se tem e que não se permite ter autenticidade, não se tem mais o direito de discordar de nada. De nada. É impressionante, irmãos. É uma unanimidade chata. Chata. O sujeito não pode dizer que não gosta mais. Não pode. Agora, você tem que dizer sempre o que a maioria está defendendo. É aquela história da Maria que vai com as outras, não é? Ou a crítica que só critica porque todo mundo está criticando. Ou que só aplaude porque todo mundo está aplaudindo. Deixa eu aproveitar aqui para dizer umas coisas que eu queria dizer e eu não posso dizer. Novela da Globo é chato. Novela é chato, irmão. Chato, 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 chato. Acabei minha vontade. Eu posso dizer que é chato, irmão. Aquele ator é chato, é feio. Não gosto.
Aquela camisa me cai mal, não visto. Aquela calça não quero usar, porque fica feio em mim. Aquele penteado de cabelo, não vou fazer. Gosto do meu como está. Não vou pintar com caju 07. Vai ficar grisalho. Irmão, deixa eu ser eu. Parece que nesse mundo dominado pelo mamão não se tem espaço mais para criticar nada. Agora é tudo politicamente chato, né? Não é correto, não, é chato mesmo. Porque nesse mundo, irmãos, os bens é que definem a identidade. E a gente é mamotizado, dominado por mamão quando a gente perde a nossa identidade. A gente está tão na moda, que não nos reconhecemos mais. Estamos tão na moda que deixamos de ser quem nós somos. Quando é que você sabe que mamão te dominou? Quando é que você sabe que está dominado por mamão? Tenho mais 3, rapidinho. Quando você começa a ter o sonho da ociosidade. Aqui eu vou pegar um monte de gente na curva, inclusive eu, tá? Jesus, depois de ter confrontado esses irmãos, faz a afirmação do verso 15 e conta uma parábola que eu e você conhecemos muito bem. E a parábola fala-nos da reação de um homem, que diz no verso 19 o seguinte para ele: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Sabe quando você sabe que mamão está se apoderando de você? Quando você começa a pensar como esse homem pensava. Quando você começa a ter o ideal da vida ociosa como ideal de vida para você. Sabe que eu já ouvi um monte de crente dizendo assim: rapaz, tudo que eu queria na vida, mesmo assim mesmo, falar uma real para você, irmão. Eu queria ganhar muito dinheiro e ficar à toa pro resto da vida. Queria ficar assim, sabe? De perna pro ar na praia, bebendo um suquinho de laranja. E tem que ser laranja da Califórnia, porque eu vou ter dinheiro para pagar. Sabe que no Brasil, a maioria esmagadora dos jovens, e eu sou servidor público, tá? Estou à vontade para falar sobre isso. A maioria esmagadora dos jovens querem ser servidores públicos. Sabe por quê? E eu não sou desse grupo, tá, irmãos? Digo logo de antemão. Porque para muita gente, servidor público é um bando de... É isso aí mesmo, irmão. Se você falou, porque você entendeu. É um bando de ocioso. Que não trabalha, que não faz nada. A ideia desse homem da parábola é que ele não precisava mais trabalhar e ele podia viver dessa maneira ociosa, curtindo a vida. Porque o trabalho, nesse raciocínio, é só um mal necessário. O trabalho é uma espécie de fardo que a gente carrega para conseguir dinheiro e para poder comprar coisas. O trabalho não passa de um mal que eu tenho que administrar para, na verdade, conseguir aquilo que eu me interesso em ter. Não passa pela cabeça desse homem da parábola que o trabalho é uma oportunidade dada por Deus a nós para compartilhar os nossos dons e talentos, para abençoar as vidas, para botar o mundo em ordem. Que o trabalho é abençoador, irmão. Ficar no ócio é pecado. Sabia disso? Ficar no ócio é pecado, irmão. E ficar no ócio imaginando que o ócio
o ócio vai trazer esse bebe, regala-te, descansa, é Mamon. É Mamon que já escravizou, já dominou a sua maneira de pensar sobre a vida. Lamento dizer, irmão, esse sujeito aqui da parábola é folgado. Folgado de uma maneira que todo mundo que foi dominado por Mamon já aprendeu a raciocinar como ele. Quando é que você sabe? Quando é que você sabe que Mamon já escravizou você? Quando você assume a primazia do bem-estar. Essa frase dele do verso 19 é uma declaração de alguém que já estabeleceu o bem-estar na vida como a sua maior primazia. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Está dizendo em outras palavras, tudo que eu quero na minha vida é me sentir feliz, me alegrar, me folgar, me regalar, comer, beber e desfrutar da vida. Sabe o que isso é Mamon? Sabe por que isso é Mamon, irmão? Porque quem define tudo na vida em termos de bem-estar está redondamente enganado sobre a vida. Eu até vou dizer uma coisa que pode não ser muito agradável. A vida é muito menos tempo de bem-estar do que a gente gostaria que ela fosse. Quem não está na vida preparado e pronto para enfrentar tristeza, desapontamento, frustração, chateação, apurrinhação, briga e desentendimento, não sabe nada da vida, irmão. Essa ideia de você estabelecer que tudo que vai me impedir de buscar o meu bem-estar eu descarto, é a mentalidade de Mamon. É o que hoje as pessoas estão fazendo no casamento, estão fazendo nas relações familiares e estão fazendo na igreja. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Se você disser para mim assim: pastor, eu venho na primeira igreja Batista Embaí porque eu me sinto bem. Aí eu responderia a você com uma outra pergunta. Então, se você estivesse no terreiro de Macumba e se sentisse bem, você ficaria lá? Você entendeu o que eu quero dizer, irmão? Sentir bem não pode ser um critério para definir o que é prioritário na minha vida. Porque eu posso me sentir bem mesmo nos lugares mais terríveis, mais equivocados, mais mentirosos da minha vida. E posso não me sentir bem, mesmo que isso me faça muito bem. Entenda bem, irmão. Mamon já te enganou. Se você começa a imaginar que tudo na sua vida só importa se isso te faz bem. Deixa eu dizer uma coisa, você sempre vai enfrentar um chilezinho no seu caminho. E enfrentar o Chile, irmão, é sempre jogo duro. Amado, como assim? Eu me casei com uma mulher e eu sei que a minha relação com a minha esposa inevitavelmente vai trazer momentos de tristeza. E a tristeza dela vai me alcançar, e vai afetar a minha vida, e vai produzir efeitos em mim. Como assim? Bebe, regala-te e descansa. Que história é essa, irmão? Mamon já te dominou. Quando é que você sabe? Quando é que você sabe que Mamon já te dominou? Que Mamon já te enredou? Quando você começa a se considerar onipotente. Você veja que ele, no verso 19, diz com a boca cheia, né? Então direi à minha alma. Ele está assim, né? Aquele papo
pavão, todo mostrando-se, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É o pavão. É um pavão cheio de onipotência. É um pavão que já se deixou enganar pela ideia de Mamon, de que o dinheiro resolve tudo. É isso que está sendo ensinado à torta e à direito, por aí. Às vezes até nas igrejas, infelizmente. Essa ideia de que o dinheiro vai trazer para a gente solução rápida e definitiva para tudo. Alguém já disse que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro manda buscar, não é? Alguém já disse que com dinheiro você compra tudo. Compra nada, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Dinheiro resolve muito pouca coisa na vida. Excesso de onipotência aqui é quem já está idolatrando Mamon. Deixa eu dizer umas coisas que o dinheiro não compra, irmão. O que o dinheiro não resolve? Tem um monte de coisa que eu podia dizer aqui. Por exemplo, o dinheiro não aumenta um dia sequer a mais na sua vida. Você vai viver, sei lá, 773.434 dias. É o que você vai viver se você tiver mais ou menos dinheiro. Eu não sei quantos são, irmão. Estou tendo uma profetada aqui, sem propósito, tá? Dinheiro não muda pessoas, irmãos, por exemplo. Talão de cheque, não muda ninguém. Ah, muda sim, muda nada. As pessoas fingem que mudam. Mas no fundo elas continuam sendo o que sempre foram. Mudança real, interna, definitiva. Dinheiro nenhum faz isso. Dinheiro nenhum, por exemplo, amadurece adolescente. Sabe que adolescente tem um tempo para amadurecer. E se o menino for sangue bom. Porque se for sangue ruim, vai te dar trabalho demais, irmão. Tem dinheiro que faz o menino de 13 anos aprender a virar homem da noite para o dia. Tem dinheiro? Não tem. Se der, piora até a situação. Um monte de coisa que o dinheiro não compra, mas que Mamon faz a gente acreditar nesse senso de onipotência. Então toda vez, amado, que você se torna escravo de Mamon, você é alimentado por essa doce ilusão. Descansa, come, bebe e regala-te. Doce ilusão. Que está sendo hoje ensinada, meus irmãos, a toda hora para a gente. E que a gente pode acabar se apropriando dela e alimentando ela no nosso coração. Então, quando é que a gente sabe? A gente sabe que fomos escravizados por Mamon quando perdemos o senso do limite do que é justo e legítimo. Quando a gente começa a viver conflitos familiares relacionados com o dinheiro. Quando a gente começa a viver o feitiço das coisas e imagina que somos aquilo que possuímos. Quando a gente avalia os outros e a nós mesmos pelas coisas que temos e pelas coisas que possuímos. Quando a gente perde a nossa autenticidade. Quando a gente começa a ter o sonho da ociosidade compensadora. Quando a gente começa a assumir a primazia do bem-estar na nossa vida. E quando a gente começa a se considerar onipotente pelo que o dinheiro pode nos dar. Olha como é que Jesus descreve o homem dessa parábola. Mas Deus lhe disse: louco, louco. Uma outra tradução diz:
insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mas sabe que uma coisa que tem me preocupado muito quando eu lido com passagens como essa? É ouvir Jesus dizendo isso para um monte de gente da igreja dele. Vocês não passaram de um bando de insensatos. Porque procuraram em Mamom aquilo que só pode ser achado em mim. Palavra dura de Jesus, irmãos. E que a gente tem que perguntar se ela não pode ser direcionada a nós em certo sentido. Se a gente não está vivendo a nossa vida muito mais alimentando-se da escravidão, da relação com Mamom, e se comportando com as suas nuances, exatamente como esse homem da parábola. E por que ele é insensato, irmão? Tem 3 coisinhas que Jesus diz no texto que eu queria chamar a sua atenção para finalizar e aplicar o texto a nós. Por que toda escravidão a Mamom é insensatez? Por que toda escravidão ao dinheiro é pura burrice? Porque essa é a palavra aqui. É pura burrice. Por que isso é verdade? Primeiro, porque o celeiro está cheio. Mas celeiro cheio não enche a vida de ninguém e não salva ninguém, irmão. Ah, como tem gente trabalhando para encher celeiro e continua com a alma vazia. Pastor, não tem nem celeiro. Minha casa está sem celeiro nenhum. Irmão, não me entenda mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você trabalha com afinco. Vive a vida inteira buscando encontrar no dinheiro aquilo que ele jamais vai te dar. Jamais vai te dar. Porque quando você mais precisar dele, ele vai te deixar na mão. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. E aí? Para que serviu toda aquela dinheirama? Ou para que serviu toda aquela busca pelo dinheiro? Serviu para nada. Para nada. Serve para nada, irmão. Não adianta nada avaliar as pessoas com o olhar de Mamom. Não adianta nada buscar estabelecer significado na vida com dinheiro no bolso. Acho que está muito claro que a gente aqui não prega a prosperidade, né, irmão? Isso não tem nada a ver com o evangelho, irmão. Isso é uma escravidão a Mamom, que deixa a gente sem nenhuma segurança real na vida. Segunda pergunta que eu encontro no texto que aplica-se como verdade para nós aqui, é que depois ele ter dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, veja mais. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será, irmão? Quem ficará com o que você preparou? Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu já falei para o Daniel e para o Lucas, que no meu caso eles só vão herdar dívidas. Bom, estou deixando várias para eles. Mas quem vai ficar com o que você tanto trabalhou para ter? Tem uma tirinha do Calvin que é muito boa. O Calvin, que é aquele menininho de uma tirinha muito famosa, chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu quero ser muito rico na vida. Aí o pai dele falou, ó meu filho, então você vai ter que estudar muito, trabalhar muito e se dedicar muito. Aí o Calvin inteligentemente disse assim, eu não, papai, o senhor. Aí ele falou assim, como eu? É porque eu quero ser só seu herdeiro, papai. É isso aí, irmão. Vai ficar para os outros gastarem.
Sabe o que aconteceu com esse sujeito? Ele morreu, estava tudo cheio, o filho dele veio e arrebentou a boca do balão. Se você não gastar com inteligência, alguém o fará por você e talvez com nem tanta inteligência assim. Para quem será, irmão? Até quando a gente vai se esquecer que nessa vida a gente nasce nu e vai embora nu também? Nós chegamos aqui sem ter trazido nada e vamos voltar ou deixar essa vida sem levar nada também. Eu posso garantir uma coisa quanto a você. No seu sepultamento você não levará um único centavo. E eu espero estar lá, inclusive, irmão. Aquele sujeito que segura a moeda assim, ele pode segurar, mas na hora de morrer ele abre a mão. O terno que você vai usar, o terno de madeira, não tem bolso. Não tem bolso. O seu terno de madeira não tem bolso. O terno de madeira é o caixão, tá, irmão? É bom que a gente lembre, meu amado irmão, o que mamão vai te dar nessa hora? Que adiantou? Nada! 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 Mamão vai te deixar liso, leso e sem nada. O que tu tens, para quem será? E a última afirmação de Jesus é que não só esse homem é insensato porque encheu o celeiro, mas manteve a alma vazia. Não só porque não usou de inteligência os recursos que tinha, mas o texto diz no verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse entesourar-se para si mesmo pode ser traduzido com o seguinte, irmãos. O sujeito aqui é um muquirana. É um mão de porco. É um sovina. Ele dava tchau assim, ó. Essa é a ideia. É aquele que não tem alegria em dar, em repartir. Só junta para si, só junta para si, só junta para si. É aquele sujeito que você sai para almoçar com ele, ele sempre esquece a carteira em casa. Ih, rapaz, esqueci a carteira. Paga a conta hoje? Você sai para comer uma pizza, ele sempre está sem dinheiro. Ele compra chocolate e come tudo sozinho. E você está do lado dele. Ele fica comendo e escondendo. Esse dinheiro virou algo que ele só quer juntar, só juntar, só juntar. Dinheiro é algo para ele que ele deve se apropriar. E ele se apropriando é o que ele interessa fazer. Esse dinheiro apodrece, irmão, faz mal. Por que não reparte? É indiferente para com o pobre. E esse texto diz assim, olha, ele entesoura para si e não é rico para com Deus. Porque à luz da Escritura, o dinheiro foi dado para a gente, irmãos, para fazer basicamente duas coisas com ele. Duas coisas. Uma delas não é juntar. Bíblia nunca trabalha a expectativa do dinheiro para que a gente fique acumulando dinheiro. Expectativa da Bíblia, de acordo com 1 Timóteo 6, eu vou pregar nesse texto mais à frente, é que o dinheiro foi dado para a gente com dois objetivos. Primeiro, para o nosso aprazimento, para nós sermos, de uma certa maneira, levados a usufruir do dinheiro como um meio, e não como o Senhor da nossa vida. Mas o dinheiro foi dado para a gente também, para a gente abençoar outros, compartilhar com outros e transferir para outros aquilo que pode ser legitimamente conseguido com dinheiro.
E à luz da Escritura, quem alimenta o pobre empresta para Deus, irmão. Esse homem rico da parábola é insensato, porque ao contrário de usar o dinheiro da maneira inteligente que deve ser usado, acumulou, porque está dominado por mamon. E quem vive dominado por mamon não passa de um grande insensato. Eu não espero que você guarde tudo que eu disse, não espero mesmo. Não espero que você seja capaz de guardar cada detalhe dessa palavra que eu dirigi ao seu coração. Mas eu espero sim, amado irmão, espero sim, que você perceba como o dinheiro pode destruir, estragar e atrapalhar a nossa relação com Deus. Espero que você perceba o poder que o dinheiro tem de escravizar a nossa vida. Que ele pode ser bênção sim, se usado da maneira certa. Mas muita gente hoje nas igrejas está vivendo uma vida embaraçada, escravizada, financeiramente, porque permitiu que o dinheiro se transformasse num Deus da vida deles. Lembrei os irmãos que a Bíblia fala 215 vezes sobre fé, 218 sobre salvação, mas 2084 sobre dinheiro. Minha expectativa é que ao trabalhar esse tema e mostrar essas evidências, primeiro a gente se enxergue em algumas delas. Que a gente se enxergue, irmão. Em algum grau a gente se enxergue. E que a gente busque mesmo em Deus entender que a gente precisa de libertação de mamon. Como é que Deus faz isso? Deus pode até dar dinheiro para a gente. Eu não espero que Ele faça assim, não. Mas eu espero que Ele nos dê sabedoria para entender que o dinheiro nunca deve ocupar em nosso coração o lugar que pertence apenas a Ele em nossas vidas. Que a gente seja sábio para administrar nosso dinheiro apenas como dinheiro e nunca como mamon. Que o dinheiro seja dado a nós para que a gente faça dele uma bênção na nossa vida e na vida daqueles que podemos atingir. Mas que a gente jamais imagine falsamente e ilusoriamente que o dinheiro seja mais do que simplesmente dinheiro. E que a nossa vida jamais seja levada a perceber o mundo à nossa volta pela perspectiva do que mamon tem apregoado. De fato, irmãos, alguns de nós precisam encarar isso com muita seriedade e buscar o quanto antes não ser chamado pela palavra do Senhor de insensato, porque tem feito do dinheiro o seu lugar seguro. A idolatria ao dinheiro, infelizmente, é muito mais comum do que a gente gostaria que ela fosse. A pergunta é: até que ponto nós mesmos não temos sido atingidos por ela? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, sonda o nosso coração e liberta-nos da escravidão a mamon, se isso já tem sido verdade em nossa vida. Não nos deixa fazer do dinheiro, dos bens, das coisas, daquilo que podemos carregar no nosso corpo, vestir como roupa e usar como apetrecho, o grande significado da nossa vida. A Deus, perdoa-nos se temos
permitido que Mamon dê as cartas em nossa própria história. Perdoa-nos se temos priorizado aquilo que jamais deve ser prioridade em nós. Nos faz entender que o dinheiro jamais trará para a nossa vida e para o nosso coração aquilo que podemos somente encontrar no Senhor Jesus. Desembaraça a vida daqueles que estão enredados por essas artimanhas astutas, diabólicas, demoníacas de Mamon. Dá a eles a percepção da insensatez de viver assim. E chama-os, pela tua palavra, a buscarem arrependimento e a confiarem plenamente apenas no Senhor. Nos dá a compreensão clara e profunda de como devemos administrar nossas vidas, nossos bens, para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, vamos ainda dedicar ao Senhor dízimos e ofertas.